Curso de Tecnologia Assistiva para Educandos com Deficiência Visual. Esse é o módulo 4, semana 2. Eu sou José Antônio dos Santos Borges e junto com a professora Angélica Fonseca da Silva Dias, criamos esse curso para você. Essa semana nós vamos falar sobre uma série de dispositivos e softwares que permitem que a pessoa com deficiência visual possa reconhecer e localizar objetos, pessoas, etc. O primeiro desses aplicativos é o Be My Eyes. É um aplicativo gratuito que roda no telefone celular, qualquer telefone celular praticamente, né? E que ele é muito útil quando a pessoa com deficiência visual precisa saber o que é isso que está na sua frente. É um produto, uma pessoa. Então, o usuário pede ajuda através desse aplicativo e esse aplicativo então contacta um voluntário escolhido aleatoriamente entre um conjunto de milhares de pessoas que já se identificaram para ajudar. O telefone da pessoa toca e a pessoa então atende ao pedido. Então o usuário envia uma foto daquilo que ela deseja identificar, tá? Ou faz uma pergunta em voz. E essa pessoa então responde para a pessoa que está pedindo ajuda uma descrição daquilo ou uma resposta. É importante dizer que há uma privacidade nessa operação, ou seja, a pessoa contacta alguém que ela não conhece, né? E essa pessoa então vai responder e não vai haver uma identificação, tá? É uma coisa realmente voluntária. Inclusive, há a possibilidade, se por acaso a pessoa for mal atendida por alguém, é possível informar o aplicativo para que aquela pessoa, aquele voluntário, não seja chamada novamente por aquela pessoa. Então, o voluntário interage em voz com a pessoa, fornecendo as informações desejadas. E dessa maneira, a pessoa consegue se localizar, ela consegue saber que produtos são, consegue identificar pessoas, consegue pedir ajuda, eventualmente, em situações de emergência. É um aplicativo que é bastante versátil. O segundo aplicativo que nós vamos falar é chamado de Microsoft Seeing AI. AI significa Artificial Intelligence, inteligência artificial. É um aplicativo de visão artificial acoplado à inteligência artificial. Então a ideia é o seguinte: você tem um celular que tem o sistema iOS, né? Não roda em Android, né? Ele é exclusivo para iOS. E você instala esse aplicativo no seu celular, ele é completamente gratuito e através dele são exibidas algumas opções, tá? E você seleciona as opções que são as seguintes: reconhecer um texto pequeno, tá? Um texto pequeno é alguma coisa assim, um envelope, um cartaz, não é um texto corrido, né? Alguma coisa que seja suficientemente pequena para que não haja nenhuma dificuldade de posicionamento do celular. Outra opção é reconhecimento de textos. Então, você tem um texto grande, né, uma folha impressa, um cardápio, tá? E a pessoa então vai colocar esse celular em frente a esse cardápio e aí o posicionamento dessa folha é uma coisa importante. Ele vai ajudar você a colocar a folha mais para a esquerda, mais para a direita, de tal maneira que ela seja totalmente visível na tela do celular. A partir desse momento, a imagem é capturada, a pessoa vai esperar alguns segundos e todo o conteúdo da tela vai ser então exibido para a pessoa. Aquela folha que foi fotografada vai ser exibida de forma interativa. Você pode andar para frente, andar para trás no texto, você pode navegar sobre o texto que é lido, né? É diferente do reconhecimento de pequenos textos em que simplesmente o texto é lido e acabou. A terceira possibilidade é você identificar um produto. Imagina, por exemplo, você está com uma lata que você não sabe que produto é esse. Isso é uma Coca-Cola? Isso é uma Fanta? Isso aí, o que é isso? Ela aproxima o objeto do telefone celular e o QR Code ou o código de barra é lido e aquela imagem então é transmitida para uma central que faz a identificação do produto. Esse programa também permite reconhecer dinheiro. Há algumas limitações, eu não sei se já foi feita a tradução para português. Ele consegue identificar se a luz está acesa, está apagada, qual é a cor do produto, consegue reconhecer pessoas que você tenha previamente catalogado dentro do aplicativo. É um aplicativo muito interessante realmente.
Um outro aplicativo interessante, e esse eu posso demonstrar para vocês porque o meu celular não tem iOS, meu celular é Android. E existe um aplicativo muito semelhante que é feito pela Google, que é chamado Google Lookout. É um aplicativo de visão computacional para celulares em Android. E ele faz mais ou menos a mesma coisa, ele consegue identificar ambientes, verificação de embalagens, textos, documentos. Tem uma restrição, que a versão atual ele não identifica o dinheiro brasileiro. Pelo menos até esse momento ele só reconhecia dólares americanos, rúpias ou euros. Vou fazer uma pequena demonstração sobre o software Lookout. Esse negocinho azul aqui. Ele vai fotografar monitor de computador, escrivaninha, monitor de computador com texto, Warpaote, Sony 12 de 18, 12 Tecnoufre, Samsung LARS ES31, sapato, mouse, monitor de computador, texto, Português Brasil. Ele tem várias formas de funcionamento. Aqui a localização, verificação de embalagens, texto. Vou ler um pequeno texto aqui para ele reconhecer. Se eu tenho que pegar um texto. Certificado. Certificamos que José Antônio dos Santos Borges participou como coordenador do Laboratório de Com Assistência, o FLJ Laboratórios Abertos, do evento LC de Portas Abertas. Ele pode reconhecer moedas. Então vou botar aqui para reconhecimento de moedas, tá? Ele tem a restrição de trabalhar apenas com algumas moedas. Ao que eu saiba, a versão atual não consegue identificar notas brasileiras. Mas aqui tem uma nota de $1 e uma nota de $5. Vamos ver como é que ele se comporta. $1. $5. Repare que eu estou colocando a moeda de qualquer jeito, né? $5. Vou estar ao contrário agora. $5. $5. Então ele reconhece da frente para trás e assim por diante. Imagens. Ele consegue localizar alguns tipos de imagens que você tem na internet, mas nem todas. Então é um aplicativo espetacular, né, que para a pessoa com deficiência visual realmente dá uma possibilidade de trabalhar com grande capacidade no reconhecimento do mundo que o cerca. Ainda na linha do reconhecimento de cenas, existe hoje um equipamento que é acoplado a óculos. É uma espécie de uma caixinha, né, que tem inteligência artificial, né, e que essencialmente executa o mesmo conjunto de facilidades que são previstas no telefone celular, nos aplicativos que precederam essa demonstração. Então ele faz leitura de textos, reconhecimento de faces, reconhecimento de produtos pelo QR Code, identificação de cores. Você pode identificar um produto também criando uma cópia da foto do produto, né? Identificação de células de dinheiro. Ele já vem configurado para uso no Brasil, então o sintetizador de voz já vem preparado, ele conhece dinheiro brasileiro, bom, uma série de coisas que são exclusivas do Brasil, tá? É um equipamento muito prático, porque a pessoa carrega naquilo ali no óculos, né? E quando ela precisa, ela dá um breve toque no equipamento, né? E o equipamento então faz o procedimento de identificação e da leitura, tá? Vou mostrar aqui uma breve demonstração desse software. A principal limitação do Orca MyEye é a quantidade de horas que ele consegue funcionar continuamente. A bateria normalmente está em torno de 2 horas por carga. É importante a gente falar que há um movimento muito forte para permitir que as pessoas com deficiência visual tenham acesso às informações de aplicativos que são fundamentalmente baseados em imagens. Estou falando aqui basicamente do Facebook, do Instagram
e eventualmente do Twitter, que embora não seja um aplicativo para imagens, mas tem muitas informações que não são facilmente identificáveis apenas pelo texto. É importante a gente dizer que a acessibilidade desses aplicativos tem melhorado muito, embora é importante a gente indicar que as imagens devem ser preparadas previamente para ser reconhecidas. Por exemplo, é possível fazer a associação de hashtags. A hashtag mais usada aqui no Brasil é para cego ver, né? E essa hashtag ela é colocada explicitamente para fazer a narração das imagens pela legenda das fotos. Um caso muito importante é a questão do dinheiro, tá? O dinheiro é uma coisa muito usada por todas as pessoas, e as pessoas cegas têm muita dificuldade, porque no Brasil as cédulas elas são parecidas. Então há países, por exemplo, em que cada cédula tem um tamanho diferente. Então a pessoa tem uma espécie de uma forminha e coloca a cédula na forminha, e a forminha então indica qual é o tamanho da célula, e a pessoa sabe qual é o valor daquela cédula. Agora, o que existem, a gente falou anteriormente, são os reconhecedores de visão artificial no celular. De qualquer maneira, é um problema que ainda persiste, né? As pessoas cegas, em geral, têm alguma dificuldade para a manipulação de papel moeda. O que elas fazem normalmente é organizar previamente na carteira, colocando os valores separados, colocando um clipe ou coisa assim, para identificar de forma explícita qual é a cédula que está sendo manipulada. Com relação aos cartões, o que a gente tem observado é o seguinte: os cartões normalmente são associados ou ao uso em máquinas de 24 horas ou ao uso com maquininhas. Com relação às caixas de 24 horas, tem melhorado muito a acessibilidade. Então, por exemplo, os caixas do Banco do Brasil têm um lugar para você plugar um fone de ouvido, e tudo aquilo que acontece na caixa de 24 horas é narrada no fone de ouvido da máquina. O Bradesco tem um equipamento semelhante, o Banco de 24 horas, idem. Quer dizer, tem melhorado muito essa questão da acessibilidade. Porém, no caso das maquininhas, a gente não tem visto aqui no Brasil a aplicação de síntese de voz nas maquininhas. Ou seja, se a pessoa cega for obrigada a utilizar uma maquininha, ela pode ser enganada, né? A pessoa pode digitar, ou a pessoa que está vendendo pode digitar o número errado, e a pessoa cega pode ser realmente enganada, porque a máquina não fala. Há um projeto de obrigatoriedade que essas máquinas falem, e não há nada, tecnologicamente falando, que não permita que elas falem, mas a verdade é que não falam. Com relação ao internet banking, o que a gente nota é que há também uma preocupação que os sites dos bancos sejam lidos através de um leitor de telas, né? O NVDA, por exemplo, o JAWS e outros leitores de tela, conseguem dar conta da maioria das situações do internet banking. Por último, nós queremos falar sobre os assistentes com reconhecimento de fala. Há hoje uma série de pequenos dispositivos que permitem a automação do ambiente. Isso aí é muito comum, a pessoa, por exemplo, hoje falar com o celular, mas o que a gente está notando é que muitos desses dispositivos são preparados para você interagir com o mundo. Então, por exemplo, você tem uma caixinha, por exemplo, aqui nessa figurinha tem aqui o Google Dot, e essa caixinha está conectada à sua casa, a parte da sua casa que são automatizáveis. Então você pode, através dessa caixinha, pedir que seja ligada a televisão, pedir que seja acendida ou apagada a lâmpada, verificar uma série de sensores que a casa pode ter, e assim por diante. Hoje em dia, os sistemas de inteligência artificial que são mais usados são a Siri dos telefones da Apple, o Google Assistant, e aí tem os telefones Android, e essa caixinha que é o Google Dot, Alexa, que é da Amazon, né, e que tem diversos dispositivos hoje que são compatíveis, trazem acoplado, por exemplo, várias TVs hoje trazem acoplado ou o Google Assistant ou Alexa, e no caso
do Windows você tem o Cortana, né? Esses dispositivos eles não são completamente compatíveis, né? Ou seja, se você tem uma casa que foi preparada para ser controlada pela Alexa, não necessariamente ela vai poder ser controlada pelo Google Dot. Embora já exista um movimento nos fabricantes de equipamentos para que haja uma compatibilidade e você poder controlar a sua residência com certa facilidade, utilizando a maioria dos dispositivos que estão aparecendo no mercado. Uma breve demonstração, eu vou mostrar aqui um controle de uma televisão, uma coisa bem simples, mas que dá uma ideia do que pode ser feito. Oi, gente. Hoje eu vou fazer uma pequena demonstração aqui com a minha linda esposa, Lenira. No Natal eu dei 2 presentinhos para ela. Esse aqui é um Broadlink, é um controle remoto genérico pela internet. E esse outro presentinho aqui, que é um Google Mini. Tá? Através desses dispositivos, ela consegue controlar totalmente o quarto. Mostra aí, Helena. Ok, Google, ligar a TV. Ok, ligando a TV. Ok, Google, desligar a TV. Ok, desligando a TV. Ok, Google, tocar Maria Bethânia. Tudo bem. Aqui está Maria Bethânia em YouTube Music. Ok, Google, parar de tocar. Gostou, Helena? Maravilhoso, né? Maravilhoso. E assim essa nossa aula termina. Eu sou José Antônio Santos Borges e Angélica Fonseca da Silva Dias, somos os coordenadores do curso. A coordenação técnica é de Júlio Tadeu Carvalho da Silveira e Silva Martins Mendonça. Essa é uma realização do Instituto Tércio Paciti, NCE-UFRJ, com parceria do Ministério da Educação e Universidade Federal do Rio de Janeiro.